Olá, bombeiros civis, olá, socorristas. Estamos novamente aqui, né, para darmos continuidade na segunda parte, né, da nossa videoaula, e nós vamos continuar falando sobre o parto de emergência. Na primeira videoaula eu falei com vocês sobre a característica, sobre a definição, sobre as questões de intensidade e frequência, o que é uma multípara, o que é uma primípara, não é? E quais são as desvantagens, por exemplo, de uma cesariana. Então a gente vai continuar com o tema principal, que é o parto de emergência relacionado à condição de um parto normal. Tá? Assim, para nós tomarmos atitudes e tomarmos decisões rápidas, eu preciso reconhecer quadros clínicos que possam realmente levar a uma lesão, não só para a mãe, quanto para a criança. Tá? Com relação ao quadro clínico dela, quando nós chegarmos a essa mulher, a essa parturiente, tá certo? E começarmos a questionar, né? Fazer a anamnese, que seria a análise primária, né? Com relação a perguntas sobre medicação, a avaliação, por exemplo, de como que ela está, se ela está sentindo as contrações, se ela já conseguiu fazer a contagem de contrações, para a gente ter uma ideia, né? De quantas contrações está tendo. Nós não vamos verificar a dilatação, presta bem atenção, isso é verificado dentro de hospital, às vezes na rua sim, mas uma situação um pouquinho mais, mais complexa. Você precisa estudar um pouquinho mais, você precisa se aprofundar mais nessa área, né, para poder caracterizar ainda mais a melhora do atendimento a essa mulher. Pois bem, quadro clínico de chegada no local e na anamnese. Se essa mulher grávida, né, se essa mulher aí que está pronta para entrar no processo de parto, já entrou no processo de parto, apresentar pressão alta elevada, né, dores de cabeça intensa, e alguns momentos crises convulsivas, parada cardiorrespiratória, tá certo? E coma, que é o que pode levar a uma condição um pouquinho mais complicada. Nós vamos nos ater, né, e prestar atenção principalmente na pressão arterial elevada. Por quê? Porque a pressão arterial elevada numa mulher grávida, não é? Nós vamos classificar um quadro clínico chamado de eclâmpsia. Tá? A eclâmpsia nada mais não é, do que uma condição de pressão arterial elevada com excesso de produção de proteína durante a gestação, tá certo? Então vamos lá, pressão elevada, né? Pressão arterial elevada, eu vou caracterizar como eclâmpsia. Se eu tiver durante o período de gestação, né, nos exames ou no pré-natal, nos exames que o médico solicitar, tá? A presença, por exemplo, vamos dizer assim, da geração, né? Vamos colocar assim, de muita proteína e aparecer na urina, nós vamos classificar aí o nome chamado de pré-eclâmpsia. Quer dizer o quê? Está iniciando esse processo, né? Está iniciando essa referência que pode caracterizar um mal. Vamos entender o que é esse mal que pode acontecer numa grávida quando a gente fala de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Vamos lá, para a gente entender. A resposta do organismo, tá? Quando eu tenho a produção, por exemplo, de proteínas, ou quando eu já tenho esse processo de aumento de pressão arterial. Após 20 semanas de gestação, o organismo dessa mãe, né, poderá rejeitar, tá certo, o processo de gestação. Isso nós chamamos de síndrome da má adaptação placentária. É uma síndrome da má, vamos dizer assim, a placenta ela não consegue ficar totalmente, né, grudada nas paredes do útero, tá? Então o seu próprio organismo, né, ele vai criar, por exemplo, anticorpos para fazer o quê? Para tentar expulsar a placenta. Ele não reconhece a placenta. Isso nós chamamos de pré-eclâmpsia. Então, nesse período aí de até 20 semanas de gestação, eu tenho, às vezes, se o organismo não conseguir reconhecer, né, que tem uma criança lá dentro, que tá crescendo, se não reconhecer que eu tenho um processo de gestação, né, em andamento, ele vai começar a produzir mais enzimas, vai começar a produzir mais proteína e isso vai aparecer no sangue. É um sinal para que o médico já entre com o tratamento para poder fazer o quê? Segurar esse período de gestação para a criança possa nascer. Correto? Isso nós chamamos de síndrome da má adaptação placentária. A primeira característica para essa síndrome, né,
a não aderência correta da placenta no útero. Depois nós temos as consequências alérgicas no corpo. Em algum momento a gente vai ter, por exemplo, o processo de prurido, né? Vai aparecer alergias no corpo dessa mulher. Então já são sinais de evidência que eu tenho o quê? Uma má adaptação placentária. E a dilatação e contração de vasos sanguíneos, não é? A gente vai ver que o coração vai estar compensando um pouco mais, eu vou ter que ter mais sangue, ele vai ter um batimento cardíaco maior. Se ele tem um batimento cardíaco mais acelerado, eu vou aquecer o meu corpo de dentro para fora, e isso pode causar, como eu já falei lá em algumas questões de quadro clínico, até o processo convulsivo, tá certo? Aí, mas é uma condição um pouco mais grave. Nesse primeiro momento, é só referência da pressão arterial, correto? Essa incompatibilidade entre mãe e criança, elas são tratáveis, tá? Elas são tratáveis, mas são respostas do organismo. Então, se você hoje parar numa ocorrência, a mulher estiver grávida, e declarar para você que a pressão arterial dela é elevada, leve essa mãe para o hospital o mais rápido possível, que ela pode estar no processo ou de pré-eclâmpsia ou no processo de eclâmpsia. E isso pode levar não só a mãe quanto a criança também à morte. Então você já entra no procedimento de 10 minutos, que nós chamamos de procedimento de platina, que nós consideramos, né, pelo nome que vem, né, pela classificação americana como low the goal, e já leva o mais rápido possível. Isso vai fazer com que a resposta seja positiva e a gente vai ter o quê? Um melhor condicionamento dela para o hospital. Isso com certeza vai salvar a vida, não só dessa mãe, como também dessa criança. Correto? Essas são as condições de emergência que a gente pode estar encontrando referente ao atendimento a um parto de emergência.